Olá, meu nome é Ana Landim e meu trabalho é sobre uma doença que leva à progressiva deterioração das funções cerebrais, conhecida como doença de Alzheimer, devido ao neurologista Alois Alzheimer, que primeiro descreveu essa patologia. Ela causa perda de funções cognitivas, como perda de memória, da linguagem, da orientação e atenção. O Alzheimer é geralmente diagnosticado em pessoas com mais de 65 anos, embora possa ocorrer mais cedo. A doença afeta 1% dos idosos entre 65 e 70 anos, mas a prevalência aumenta exponencialmente com a idade, sendo 6% aos 70 anos e mais de 60% depois dos 90 anos. Em 1906, o médico Alzheimer estudou e publicou o caso de Auguste Deter, uma mulher saudável que aos 51 anos desenvolveu um quadro de perda progressiva de memória, desorientação e distúrbio de linguagem. Com sua morte, o doutor examinou seu cérebro e descreveu as alterações que hoje são conhecidas como características da doença. O Alzheimer é causado pela morte dos neurônios e perda das sinapses. Não se sabe ainda por que ela ocorre, mas as duas principais alterações que se apresentam são as placas senis decorrentes do depósito da proteína beta-amiloide, anormalmente produzida, e os emaranhados neurofibrilares, frutos da hiperfosforilação da proteína tau. As proteínas beta-amiloide são derivadas do precursor da proteína amiloide, que é uma proteína transmembrana encontrada nas terminações nervosas. Sua degradação anormal produz fragmentos peptídeos, que se agregam à insolúvel proteína beta-amiloide. Os pesquisadores acreditam que o depósito amiloide é tóxico aos neurônios adjacentes. Há uma alteração do sistema colinérgico, principalmente com a diminuição na atividade da colina acetiltransferase, sobretudo no córtex cerebral e hipocampo. Também estão diminuídas as atividades da acetilcoenzima, resultando na diminuição dos níveis de acetilcolina. A butilcolinesterase é uma enzima que, tal como a acetilcolinesterase, degrada a acetilcolina. No cérebro de indivíduos normais, a butilcolinesterase é encontrada em baixos níveis de concentração. No entanto, está aumentada nos cérebros das pessoas com doença de Alzheimer. À medida que as placas neuríticas adquirem uma estrutura compacta, há um aumento local da butilcolinesterase, sugerindo que esta possa estar envolvida na maturação das placas. Os novelos neurofibrilares são alterações intracelulares verificadas no citoplasma dos neurônios. Na doença de Alzheimer, eles são geralmente encontrados nos neurônios do córtex cerebral, sendo muito numerosos e mais comuns nas estruturas do lobo temporal, como hipocampo e amígdala. A análise bioquímica demonstra que os novelos neurofibrilares são formados principalmente pela proteína tau, cuja função é destabilizar os microtúbulos dos axônios, estruturas responsáveis pela formação e manutenção dos contatos interneuronais. Essas funções são alteradas quando a proteína tau é modificada pela adição anormal de fósforo no processo. Estudos recentes demonstram que essas alterações cerebrais já estariam instaladas antes do aparecimento dos sintomas de demência. Por isso, quando aparecem as manifestações clínicas que permitem o estabelecimento do diagnóstico, diz-se que teve início a fase demencial da doença, conhecida erroneamente como esclerose ou caduquice. A doença se manifesta de forma diferente em cada pessoa, mas existem diversos sintomas em comum. Os primeiros sintomas são geralmente confundidos com sinais relacionados à idade ou manifestações de estresse. Nos primeiros estágios, o sintoma mais comum é a dificuldade em recordar eventos recentes, o que se denomina perda de memória a curto prazo. Quando se suspeita de Alzheimer, o diagnóstico é geralmente confirmado com exames que avaliam o comportamento e a capacidade de raciocínio da pessoa, os quais podem ser complementados por um exame cerebral. No entanto, só é possível determinar um diagnóstico definitivo através de um exame do tecido cerebral. À medida que a doença evolui, o quadro de sintomas pode incluir confusão, irritabilidade, alterações de humor, comportamento agressivo, dificuldade com a linguagem e perda de memória a longo prazo. Em grande parte dos casos, a pessoa com Alzheimer afasta-se gradualmente da família e da sociedade. Gradualmente, o corpo vai perdendo as funções corporais normais, o que eventualmente leva à morte. O risco da DA aumenta em familiares, o que indica que a genética está relacionada à doença. Aproximadamente 40% dos pacientes possuem no seu histórico um antecedente familiar, principalmente famílias longevas. A hereditariedade está muito mais marcada na chamada DA familiar, que tem início precoce antes dos 65 anos, do que na DA esporádica, que aparece em idades mais avançadas. A forma familiar mais rara está relacionada com a herança autossômica dominante, com penetrância e idade dependente. Já na forma esporádica, há um padrão de alta frequência, com baixa penetrância.
O componente genético parece variar de família para família, algumas fortemente relacionadas e outras sem grande relevância. Atualmente, não existem evidências conclusivas que permitam apoiar qualquer medida em concreto para a prevenção de Alzheimer. Os estudos globais de medidas para prevenir ou retardar o desenvolvimento da doença produzem, na maioria das vezes, resultados inconsistentes. Os estudos epidemiológicos têm proposto a existência de relações entre a probabilidade de desenvolver Alzheimer e determinados fatores modificadores, como o tipo de dieta, o risco cardiovascular, produtos farmacêuticos ou atividades intelectuais, entre outros. No entanto, só uma investigação mais aprofundada, incluindo ensaios clínicos, é que pode confirmar se estes fatores podem ajudar a prevenir a doença. O tratamento visa minimizar os sintomas, proteger o sistema nervoso e retardar o máximo possível a evolução da doença. Os inibidores da acetilcolinesterase atuam inibindo a enzima responsável pela degradação da acetilcolina, que é produzida e liberada por algumas áreas do cérebro. Há um grupo de medicações conhecidos por inibidores dos receptores do tipo NMDA, do glutamato. Um deles, a memantina, atua inibindo a ligação do glutamato, neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, a seus receptores. O glutamato é responsável por reações de excitotoxicidade, com abertura de radicais livres e lesão tecidual neuronal. Atualmente, a DA custa no mundo cerca de 600 bilhões de dólares no ano, gastos pelos pacientes e por suas famílias, em exames complementares e cuidados prestados diretamente ao paciente. Como acarreta grande impacto no seio familiar, o número assustador de mais de 13 milhões de pessoas nos Estados Unidos é de alguma forma atingido por essa verdadeira epidemia.